Eu tava aqui em casa falando com uma pessoa da minha família, perguntando se a gente podia ver o filme 2 de FNAF nos cinemas. Só que eu lembrei de um detalhe. Essa pessoa com quem eu queria assistir não sabia de nada da história dos jogos. E se eu não conseguisse explicar pra ela, ela não iria entender nada. Esse vídeo é feito pessoalmente pra essa pessoa, e como eu sei que eu venho prometendo fazer vários vídeos aqui pro canal, eu decidi postar ele aqui. Então fiquem com a grande história de Five Nights at Freddy's. Lembrando que essa história tem violência em excesso, sangue, temas sensíveis e blá blá blá. Então se você é uma criança assistindo, saiba que esse tipo de história não é recomendado pra você. Enfim, vamos nessa porque o vídeo já tá bem longo. Nos anos 70, chegou um cara chamado Sr. Murray. E eu chamo ele assim porque somente seu sobrenome foi explicado dentro dos jogos e não sabemos seu nome principal. O Sr. Murray tinha uma grande fábrica, e lá ele desenvolvia diversos tipos de coisas que poderiam ser usadas para parques de diversões e essas coisas, como máquinas, roupas, sistemas e muito mais. O Sr. Murray, depois que a fábrica estourou devido a tantas parcerias com outros parques, teve um filho chamado Edwin Murray. O Edwin, que trabalhava na fábrica do pai, assim que cresceu, conheceu uma mulher chamada Fiona, que também trabalhava na fábrica, e depois se apaixonaram e se casaram. Nesse tempo em que Edwin trabalhava na fábrica do pai, ele conheceu dois caras chamados Harry Emily e William Afton. Esses dois caras eram super amigos um do outro, e eles eram donos de um restaurante chamado Fredbear's Family Diner, uma pizzaria que tinha animatrônicos como a atração principal da lanchonete. Esses animatrônicos que o William e o Harry projetaram para a lanchonete deles são conhecidos como Spring Locks. Esses modelos de robôs tinham uma função especial, que no caso era, se você deixasse esse animatrônico no palco sozinho, ele serviria como uma atração, ou seja, seria só um robô se mexendo no palco. Mas ele também poderia servir como uma fantasia, para um funcionário do local vestir o animatrônico como se fosse uma roupa e ficar alegrando as crianças que iam lá comer e se divertir. Em resumo, era como se fosse um robô que poderia servir de fantasia ao mesmo tempo. Essa tecnologia que o Harry e o William criaram para Fredbear's Family Diner fez com que o Edwin, que também trabalhava com essas coisas na fábrica do pai, criasse um vínculo de amizade com esses dois. Apesar de que o Sr. Murray, pai do Edwin, avisava várias vezes que esses dois caras não eram tão confiáveis assim, mais especificamente o William. Como nem tudo são flores, uma coisa ruim aconteceu. O Sr. Murray, o fundador da fábrica, faleceu, e o Edwin assumiu a liderança do local. Enquanto o Edwin estava na maior confusão na fábrica devido a algumas mudanças que ele fez lá dentro, e a grande quantidade de parcerias que ele estava administrando na época, o Harry e o William tinham expandido tanto o restaurante deles, que eles criaram uma empresa chamada Fazbear Entertainment, que no caso era a grande empresa responsável por cuidar das afiliadas e das franquias de restaurantes que eles tinham, tipo o McDonald's. Eles ainda tinham parceria com a fábrica do Edwin na época. Inclusive, boa parte dos modelos de robôs que a Fazbear Entertainment fazia para os restaurantes deles eram baseados em outros modelos que o Edwin fazia na fábrica dele, reforçando esse grande laço que a Fazbear Entertainment tinha com o Edwin, que aliás, teve um filho com a Fiona chamado David. Na fábrica dele, tinha um evento chamado Fall Fest, que como o nome já diz, era um evento de diversões que acontecia em todos os outonos. Entretanto, em uma dessas Fall Fests, aconteceu um incêndio e a Fiona morreu. O Edwin, vendo que não teria como criar o filho dele sozinho, começou o desenvolvimento de um modelo de endoesqueleto. Só que esse endoesqueleto, diferente dos outros que ele produzia normalmente na fábrica dele, tinha um diferencial, um sistema de IA avançado que copiava vozes e ações de outras pessoas, sendo intitulado pelo Edwin como Mimic 1. O Edwin criou o Mimic 1 para imitar a voz e as ações da Fiona, justamente para servir como babá para o seu filho David, enquanto ele estava ocupado trabalhando na fábrica. Ele criou um robô para agir e falar feito a falecida esposa dele, só para a criança não ficar sozinha.
Não era mais fácil ter levado a criança pro trabalho? Como se já não fosse suficiente, o David acaba sendo atropelado em um acidente de carro, o que motiva o Edwin a criar outro Mimic, chamado Mimic 2, para imitar e fingir que é o filho dele que tinha morrido. O cara sem ter o que fazer. O Edwin, agora maluco de vez, começa a espancar o Mimic 1 em um surto de raiva e ansiedade. E como esse modelo de endoesqueleto era programado para imitar as ações e vozes dos outros, o Mimic 2, vendo o surto que o Edwin teve, aprendeu a cometer violências e assassinatos. O Mimic 2 sequestra o Edwin e esconde ele em algum lugar, e começa a assombrar a fábrica dele, fazendo o lugar ficar abandonado. Então começam os eventos de Five Nights at Freddy's Circuit of the Mimic, o jogo mais recente da franquia lançado até então. E ele conta a história de um cara chamado Arnold, um funcionário da Fazbear Entertainment, a empresa do Harry e do William, que foi enviado pela empresa para roubar e comprar tudo o que o Edwin criou e produziu lá na fábrica antes de seu desaparecimento. Bem que o pai do Edwin falou que eles eram barra pesada. Porém, esse plano vai para água abaixo. O Mimic 2, como eu disse antes, começou a assombrar a fábrica do Edwin. Ele se disfarçava de outros bonecos e fantasias que tinham lá dentro para tentar matar o Arnold. Todos esses bichos que vocês estão vendo agora na tela são fantasias que o Mimic usou para tentar matar o Arnold de algum jeito. Como o jogo tem mais de um final, não dá pra saber como essa história termina. Mas eu acredito, e muitos aqui também acreditam, que o final verdadeiro para essa história seja o final bom. Que no caso, o Mimic consegue derrubar a nossa van quando a gente tá fugindo da fábrica. E ele sai por aí com a nossa chave de acesso. E desde então, o Mimic 2 está por aí, andando através das sombras, enquanto a Fazbear Entertainment rouba e compra tudo que era do Edwin no passado, incluindo até a casa dele, que agora era a casa do William. Pois é, a Fazbear, vendo que a família e carreira do Edwin estava toda destruída, decidiu se apoderar de tudo que lhe pertencia, sobrando apenas o Mimic 2, que agora vagava sem rumo nesse vasto mundo. É nesse pedaço da história de FNAF que deixamos a parte do Edwin e do Mimic de lado, para focarmos somente na Fazbear Entertainment e principalmente no William Afton. Antes de entrarmos na década de 80, eu preciso ressaltar umas coisas aqui. O William e o Harry, na época que eles abriram esses padrões de restaurantes que eles tinham, eles já eram casados e tinham suas próprias famílias. O William tinha 3 filhos, Elizabeth, Michael e um menino que, apesar de não ter seu nome revelado nos jogos e nem nos livros, é essencial para entendermos a história da franquia. Então vamos chamá-lo de Criança Chorona, que é o apelido que a comunidade do jogo deu para esse personagem tão importante. William tinha esses 3 filhos e o Harry tinha uma filha chamada Charlotte. Diferente do William, que tinha uma péssima conexão familiar com sua esposa e seus filhos, Harry tinha muito amor pela sua filha Charlotte. E não sabemos o paradeiro de sua esposa, até porque não é uma informação relevante. Os melhores modelos de Springlocks, aqueles robôs que serviam como fantasia, eram feitos pelo Harry, enquanto os modelos do William eram menos atualizados e não funcionavam tão bem quanto os do Harry. O William, provavelmente sentindo ciúmes pela vida e pela carreira de seu sócio, começou a agir feito um grande psicopata. Ele começou a enlouquecer e a sentir prazer em fazer mal a crianças. Ele desenvolveu uma sensação de felicidade ao ver o sofrimento e a agonia de pobres criancinhas. E o motivo mais aceito para isso acontecer era ciúme da vida de seu parceiro. É bizarro. Vamos agora para a década de 80. A Fredbear's Family Diner continuava um sucesso na cidade e no mundo, pois assim como McDonald's, Burger King e mais outros restaurantes, essa lanchonete dele se transformou numa franquia global. Nesse período, o William ainda estava frustrado com a sua própria vida, tentando provar o seu valor, enquanto Harry, vendo o quanto a sua filha era introvertida e gostava de ficar sozinha, decidiu projetar um robô chamado Puppet. A Puppet, também chamada de Marionette, é um robô criado pelo Harry para proteger a sua filha Charlotte de ameaças variadas, como se fosse uma guarda-costas. Em uma festa de aniversário que aconteceu na Fredbear's Family Diner, especificamente em 1983, a Charlotte, como ela acompanhava o pai de vez em quando na pizzaria, foi junto com ele para organizar a festa. Entretanto, ela fica presa do lado de fora, sozinha, sem ajuda, no meio da chuva. A Marionette, vendo que a criança estava sozinha e desesperada do lado de fora, tenta sair o mais rápido possível para proteger ela.
Mas antes que ela chegasse a tempo, um homem de roxo chega de carro em frente à lanchonete e avista Charlotte do lado de fora. Esse homem de roxo vê uma oportunidade de satisfazer esse seu prazer malicioso e ele vai lá e mata Charlotte a sangue frio. E acho que vocês já sabem quem é esse assassino de roxo. Ele mesmo, William Afton. A marionete não chega a tempo de salvar a criança desse assassino de roxo, e como lá fora estava chovendo, ela acaba estragando por conta da água. E ela toda quebrada já, vendo que não conseguiu salvá-la, deita ao lado da criança, que já não estava mais entre nós. Eu falei que essa história ia gerar gatilho. O William, vendo que Henry estava abalado pela morte de sua filha, começou a ficar contente, pois agora não era mais preciso sentir ciúmes da família dele, já que ele meio que destruiu a vida do cara. Entretanto, nessa mesma época, William tomou do seu próprio veneno. Relaxem que vocês vão entender. Se lembram da criança chorona, um dos 3 filhos do William? Ele tinha muito medo das Springlocks da Fredbear's Family Diner, justamente por achar muito bizarro essa história dos funcionários vestirem a pele dos animatrônicos. Ele achava muito esquisito. Ele também era obrigado a frequentar o local quase todos os dias, já que o seu pai trabalhava lá dentro. Quase todas as vezes que ele ia lá, ele ficava escondido em seu próprio canto, chorando com medo dos animatrônicos. E é por isso que o seu apelido é Criança Chorona. E para piorar a situação, o seu irmão Mike, o filho mais velho do William, praticava bullying com ele e o assustava vestido de Foxy, um dos animatrônicos de uma outra pizzaria que eles tinham. Acontece que, ainda em 1983, na festa de aniversário da própria Criança Chorona, o Mike e os amigos mais velhos dele fizeram uma pegadinha, entre aspas, com a pobre criança. Os 4 idiotas pegam a criança à força e colocam a cabeça dela dentro da boca de um dos Springlocks da Fredbear's Family Diner. Mais especificamente o Fred, o principal mascote do restaurante. Acho que já ficou óbvio que os animatrônicos, quando interagem com o líquido, começam a quebrar e se contorcer. E como a criança chorona estava soltando lágrimas quando ela ficou presa lá dentro, o Fred estoura a cabeça da criança chorona, tornando Mike o grande responsável pela morte de seu irmão, em um evento conhecido pela comunidade de FNAF como a Mordida de 83. Após a cabeça da criança chorona ser completamente triturada, ela fica em um estado de coma, e enquanto ela estava nesse coma no hospital, ela tem certos pesadelos dentro de sua cabeça, e esses pesadelos são os eventos do FNAF 4. No Five Nights at Freddy's 4, você controla a criança chorona dentro de um pesadelo que durou 5 noites completas, e lá você tem que se proteger dos animatrônicos em forma de monstros. O mais triste de tudo é que mesmo que você consiga se proteger dos monstros nesse pesadelo, isso não mudará o fato de que a criança chorona não está resistindo, e ela nos deixa de vez no final do jogo. Agora, William, apesar de que não foi ele quem matou a criança dessa vez, tinha provado do próprio veneno, pois agora ele sentiu na pele como é perder um filho, sentimento esse que ele provocou em seu parceiro ao matar a Charlotte naquele dia. Depois da morte de 2 crianças no mesmo ano, a Fredbear's Family Diner foi totalmente fechada, e as Springlocks foram totalmente proibidas de serem usadas, sendo guardadas em uma cabine de um outro restaurante, já que, como a lanchonete antiga foi fechada, boa parte das coisas de lá foram movidas para uma outra pizzaria chamada Fred Fazbear Pizza, um dos restaurantes da empresa do Harry e do William. Mas mal sabia Harry que William Afton iria assombrar este novo restaurante também. Em Five Nights at Freddy's existe uma grande regra. Todas as almas das crianças que William Afton matou foram transportadas para os animatrônicos mais próximos do local do assassinato. A Charlotte, assim que a marionete chegou e deitou do lado dela, acabou possuindo o animatrônico. A criança chorona, quando foi morta pelo Fred na mordida de 83, teve sua alma transportada para o boneco. Em resumo, os animatrônicos são possuídos pelas almas das crianças mortas. Essas bizarrices acontecem por causa de uma estranha magia que existe nesse mundo, os remanescentes e as agonias.
Esses dois elementos mágicos são como se fossem pedaços da alma, ou até a alma completa de uma criança. Quando uma criança é morta pelo William, esses dois elementos saem do corpo da criança e são inseridos automaticamente no robô que mais estiver próximo do cadáver. A diferença entre o remanescente e a agonia é bem simples. O remanescente é a parte inocente e feliz da alma da criança, enquanto a agonia é a vingativa e traumatizada da vítima. A agonia, que é a mais forte, é a que toma conta dos animatrônicos quando eles querem te matar, pois são cegados pelo sentimento de medo e raiva que tiveram antes de suas mortes. O William não fazia ideia de que esses elementos mágicos existiam, e mesmo não sabendo, ele, depois de matar uma criança, colocava o corpo dela dentro de um dos robôs, o que obviamente fazia eles ficarem possuídos pelas almas, ou melhor, pelos remanescentes e pelas agonias das crianças que eram assassinadas. E relaxa que fica pior. Em 1985, o William tem uma ideia maléfica. Se lembram que a Fredbear's Family Diner foi fechada e as Springlocks antigas foram escondidas em uma cabine dentro dessa nova lanchonete? Então, essa nova lanchonete se chama Fred Fazbear Pizza. Eu acho que eu já falei isso antes. E essa cabine que fica lá dentro se chama Safe Room, ou traduzida, Sala de Segurança, que era uma sala reservada para os funcionários ficarem se trocando e se arrumando para as festas de aniversário que aconteciam lá no restaurante. O William, discretamente e sorrateiramente, pegou uma das Springlocks que eles tinham feito lá na década de 70, mais especificamente a fantasia de coelho, e a usou para se disfarçar, pois quando fosse matar uma criança, ninguém saberia que era ele ali debaixo da fantasia. Ele usou essa fantasia de coelho, chamada Springbone, para matar 5 crianças diferentes nessa nova pizzaria, e depois escondeu os corpos dessas crianças nos clássicos animatrônicos que conhecemos: Fred, Bonnie, Chica, Foxy e o Golden Fred. Coincidentemente, o mesmo robô que devorou a cabeça da criança chorona há uns aninhos atrás. Lembram da Marionette, né? Aquela robô projetada para proteger a Charlotte, mas não conseguiu? Ela foi possuída pela Charlotte, como eu disse antes. A Marionette, vendo o que o William estava fazendo com as pobres criancinhas, decidiu colocar os remanescentes delas dentro dos robôs. Ou seja, nesse caso dessas 5 crianças, a Marionette meio que ajudou as crianças a possuírem os robôs. E ela meio que ganhou o poder de controlar elas. Agora, gente, vamos falar sobre um jogo que algumas pessoas acreditam que não é relevante para a história de FNAF. Mas na verdade é, e é muito. Eu tô falando de Five Nights at Freddy's Into the Pit. Nesse jogo, nós controlamos uma criança chamada Oswald, que em algum momento dos anos 2000 foi comer uma pizza em uma pizzaria chamada Jeff's Pizza. Eu acho que falei muita pizza nessa frase. Mas ao interagir com a piscina de bolinhas que tinha lá dentro, ele acaba meio que voltando no tempo, entre aspas, e vai parar em 1985. Época essa em que o William matou essas 5 crianças na Fred Fazbear Pizza. Essa viagem no tempo só pode ser explicada de uma maneira até o momento: o elemento da agonia. Como eu disse antes, a agonia é caracterizada pelo sentimento de trauma e medo das crianças. Esse elemento é tão poderoso que ele é capaz de alterar o ambiente ao seu redor. É como se parte da agonia das crianças mortas ficasse impregnada na estrutura da pizzaria. E essa volta no tempo, que o Oswald faz no Into the Pit, não passa de uma memória que ganhou vida. O Springbone, que persegue a gente no jogo todo, é a personificação dos traumas, ou melhor, das agonias das crianças que morreram naquela época. E por isso, ele tem aquela aparência monstruosa e consegue mudar de forma. Enfim, agora que eu expliquei esse jogo, vamos voltar ao que interessa. O ano de 1987, 2 anos depois do William ter matado as 5 crianças. A Fazbear Entertainment, a empresa que tomava conta dos restaurantes, começou a afastar o William dos projetos futuros, pois eles começaram a desconfiar das ações do cara. Devido aos assassinatos que ocorreram na Fred Fazbear Pizza, essa nova lanchonete também é fechada. Mas a Fazbear Entertainment já tinha um plano, que era começar o desenvolvimento de uma outra pizzaria, que também se chamava Fred Fazbear Pizza, só que agora, ao invés desses modelos que conhecemos, chamados Withers, ela começou o desenvolvimento também de novos modelos de robôs, chamados Toy. É praticamente os mesmos mascotes, só que com aparência de brinquedo. Essa nova lanchonete, junta desses novos modelos, foram lançados juntos em 1987. E o William nem sequer foi notificado sobre esse novo lançamento, já que, como eu disse antes, a Fazbear Entertainment começara a cortar os laços que eles tinham com o William, justamente por desconfiarem do cara depois do que aconteceu em 85. Só que o tiro saiu pela culatra, porque o William ficou sabendo desse novo restaurante que eles tinham, e ele falou: "Ué, fizeram um novo restaurante sem me falar? Pera aí que eu vou me filtrar nesse lugar."
E é o que ele faz. Ele cria uma identidade falsa com o nome de Dave e é contratado para ser o segurança noturno do lugar. E sabe o que ele queria fazer lá dentro? Se disfarçando de outra pessoa? Te dou 5 segundos para adivinhar. 1, 2... Ele fez de novo! Ele matou outras crianças lá dentro de novo! Esse cara deveria ter sido preso há muito tempo! A Fazbear Entertainment, vendo que os animatrônicos Toys estavam se mexendo de uma forma esquisita, já que o William estava matando crianças e colocando dentro dos robôs, ela decide mover o, entre aspas, Dave para o turno da manhã, e no lugar dele, coloca um outro guarda noturno chamado Jeremy, para cuidar da lanchonete no período da noite. E é aí que acontecem os eventos de Five Nights at Freddy's 2. No jogo, nós controlamos esse segurança chamado Jeremy, se protegendo desses modelos Toy e de outros animatrônicos, incluindo até a marionete, por exatos 6 dias. Eu tava no processo de edição desse vídeo quando eu percebi que eu acabei deixando passar muitos detalhes sobre os bichos, ou melhor, os animatrônicos que perseguem a gente no FNAF 2. Então eu vou citar eles aqui para vocês verem o quanto que o Jeremy sofre nesse jogo. Bom, temos aqui o Toy Freddy, a Toy Chica, o Toy Bonnie e a Mangle, que é a Foxy, só que em versão Toy. Também temos a Marionette, como eu falei antes, e também os Withereds. Eles perseguem a gente também, lá de 85. Além deles, a gente também tem o Balloon Boy, que rouba a bateria da nossa lanterna, e também tem os Shadows, que eu já vou explicar mais pra frente, que só piscam na nossa tela do nada. A versão Toy do Foxy, a Mangle, era diariamente estraçalhada e quebrada pelas crianças idiotas que ficavam usando tudo lá. E é por isso que no FNAF 2, a Mangle aparece toda quebrada tentando nos matar junto a dos outros animatrônicos, obviamente. Outro detalhe importante também é a grande quantidade de agonia que essa nova Freddy Fazbear Pizza tem na estrutura. Toda essa agonia acaba fazendo o Jeremy, o segurança noturno, ter algumas alucinações no meio da gameplay. E é por isso que, em momentos aleatórios no jogo, nós vemos umas figuras esquisitas como essa versão do Bonnie e essa versão do Fred, tudo sombrias. E essas versões são chamadas de Shadows, ou seja, Shadow Bonnie, Shadow Fred e etc. Que não passam de alucinações do Jeremy. No 6º dia de trabalho dele, diferente dos outros 5, que o Jeremy trabalhava no turno da noite, ele agora está trabalhando no turno da manhã também, pois estava acontecendo uma festa de aniversário naquele dia, e como eles estavam percebendo que os Toy animatrônicos estavam se comportando meio esquisitos, eles precisavam de segurança reforçada, e é por isso que o Jeremy trabalha no turno da manhã nesse dia. Entretanto, uma coisa horrível acontece. Durante a festa, um dos animatrônicos morde a cabeça do Jeremy, mais especificamente o lobo frontal, que é a parte do cérebro capaz de tomar decisões e raciocinar. Alguns acreditam que tenha sido Toy Bonnie, mas a maioria acredita que tenha sido a Mangle. E particularmente eu também. Um outro guarda chamado Smith é contratado para ficar na 7ª noite cuidando do restaurante. Mas a lanchonete é fechada pouco tempo depois desse evento que aconteceu com Jeremy, que ficou conhecido como a Mordida de 87. Sendo assim, todos os funcionários dessa lanchonete em específico foram demitidos, incluindo até o William disfarçado de Dave. Algumas pessoas confundem a Mordida de 83 com a de 87. Então, só para reforçar, a de 83 foi o evento que aconteceu com o filho do William, com o Golden Freddy mordendo a cabeça dele em uma trollagem que o irmão dele fez com ele lá na Fredbear's Family Diner. Já a de 87 foi 4 anos depois com Jeremy, o segurança da nova Freddy Fazbear Pizza. Bom, agora que eu esclareci o que aconteceu em 85 e 87, que no caso foi a série de assassinatos que o William fez nas duas Freddy Fazbear Pizza, vamos agora para os anos 90. A Fazbear Entertainment, vendo que a Fredbear's Family Diner e as suas duas Freddy Fazbear Pizzas foram fechadas, ela teve uma última ideia: fazer uma terceira Freddy Fazbear Pizza. Mas relaxem que não é só isso. Eles, ao invés de criarem novos modelos de animatrônicos, como eles fizeram em 87 com os Toy, decidem reciclar os modelos lá de 85, chamados Withereds, para essa nova pizzaria. Só que tem um problema nessa decisão. Em 85, William Afton, disfarçado de Spring Bonnie, acabou matando e escondendo 5 crianças, uma para cada robô. Ou seja, os animatrônicos que foram possuídos em 85 voltaram para assombrar essa nova pizzaria 8 anos depois de suas mortes, ou seja, em 93. Em 1993, o Michael Afton,
o irmão da criança chorona e o responsável pela morte dela, já tinha praticamente uns 20 ou 25 anos nessa época. Ele, vendo que a Fazbear Entertainment estava procurando alguém para ser o guarda noturno de lá, se voluntaria para ser esse guarda que eles precisavam para o restaurante. E é aí que acontecem os eventos do primeiro FNAF, o FNAF 1. Nesse jogo, você controla o Mike trabalhando como segurança do local e se protegendo dos animatrônicos possuídos que o William fez questão de matar em 85. Um grande detalhe que eu preciso citar aqui é que o Fred dourado, que o William escondeu uma criança lá dentro, assim como os outros, também era um animatrônico responsável pela mordida de 83, que mordeu a criança chorona. Ou seja, juntando a alma da criança chorona e mais a outra alma de uma outra criança que o William matou em 85, acabou deixando esse robô muito mais poderoso. Porque agora a gente não tá falando de um animatrônico possuído normal, mas sim um animatrônico possuído por mais de uma criança. Não que um animatrônico possuído seja algo normal, mas enfim, vocês me entenderam. Esse robô do Fred foi chamado pela comunidade de Golden Freddy. E depois o Scott Calton, o criador de FNAF, considerou esse nome como o nome oficial do personagem. Bem da hora por sinal. Esse robô, já que ele tinha 2 almas de crianças no corpo dele, ele conseguia manipular a mente do Mike enquanto ele estava trabalhando. Ele, junto do poder da agonia, que, como eu disse anteriormente, tem o poder de mudar o ambiente da pizzaria, os dois juntos conseguiam alterar algumas coisas que tinham lá dentro. Por exemplo, naquela placa que fica na parte do Foxy, o Golden Fred junto da agonia conseguiam mudar o que está escrito nela, mudando para frases como It's me, ou traduzindo, sou eu. Essa frase, It's me, que aparece constantemente no FNAF 1, é meio que a alma da criança chorona tentando botar medo no Mike, já que foi ele quem praticamente matou ela. Enfim, apesar do Mike ter conseguido sobreviver por Five Nights at Freddy's, a Fazbear Entertainment demite o Mike por 2 motivos. Mexer com os animatrônicos, coisa que ele não fez, já que os bichos meio que se moviam sozinhos. E por feder. Feder. Se você que está assistindo esse vídeo foi demitido de onde tu trabalha, vê se capricha no banho e volta lá, porque obviamente foi esse motivo. Depois de tantos boatos e tantas repercussões que mancharam ao extremo o nome da Fazbear Entertainment, ela decide fechar a Fred Fazbear Pizza de novo. Mas agora, sem esperança nenhuma de que eles conseguiriam fazer uma nova pizzaria. Entretanto, os animatrônicos não foram levados para outra pizzaria, já que eles não iriam mais fazer uma nova. Então, tudo ficou lá abandonado, e os robôs ficaram meio que trancafiados lá dentro. Agora que as coisas estão se encaminhando para algo mais grotesco. E quando eu digo grotesco, eu digo no sentido nojento, porque a parte no sentido de terror meio que já foi. Ainda bem. O William, lá pro início dos anos 80, uns 10 ou 15 anos atrás, tinha montado uma empresa chamada Afton Robotics, bem debaixo de sua casa, que aliás ele comprou do Edwin lá nos anos 70. Na Afton Robotics, ele fazia praticamente a mesma coisa que ele fazia nas lanchonetes, coisas de ciências. A única diferença é que ele não fazia robôs e sistemas para parques e lanchonetes, mas sim para ele mesmo. O William, na Afton Robotics, começou a estudar mais sobre a tal magia dos remanescentes e das agonias. Então, ele teve uma brilhante ideia. Mano, já sei. Eu preciso testar esses remanescentes para ver se eles realmente funcionam. Então, eu vou fazer o que eu mais sei fazer. Vou matar criancinhas e vou colocar os corpos delas nos robôs, como eu sempre fiz, para ver se funciona esse meu teste. E não é que o desgraçado conseguiu. O William, agora louco de vez, começou o desenvolvimento de um novo modelo de animatrônicos chamados Funtimes, sendo a principal de todas a Circus Baby. Esses modelos, além de conseguirem abrir e fechar os seus rostos, também tinham um sistema de garra implementado em seus troncos. Basicamente, dentro desses robôs, tem uma grande garra, que serve exclusivamente para, quando chegar uma criança perto do robô, ele agarrar a criança à força e ir atrás para dentro do robô, onde ela é brutalmente morta e mantida do lado de dentro do robô. Para esse plano dele poder funcionar, ele precisava abrir um outro restaurante para chamar a atenção das crianças. Então, ele teria que falar com a Fazbear Entertainment para ver se eles conseguiriam fazer mais um. E ela até que aceita. E o restaurante em questão se chama Circus Baby Pizza World. Porém, mais uma vez, o tiro sai pela culatra. Na pré-abertura do restaurante, a terceira filha do William, a Elizabeth, fica encantada com a Circus Baby e decide brincar com ela. Acho que vocês já sabem o que acontece depois.
A Circus Baby utiliza sua garra para puxar à força a Elizabeth para dentro dela, fazendo ela ser brutalmente morta e triturada lá dentro, fazendo também com que William perdesse mais um filho pelas suas próprias criações. Bem, o restaurante foi um fiasco. Mal abriu, já fechou. Os fantasmas foram levados de volta para Afton Robotics e lá dentro, William descobriu que a Circus Baby estava falando e se comportando igual a sua filha. Então ele descobriu que Elizabeth tinha possuído a Circus Baby, através dos remanescentes. Ele, vendo que seu experimento deu certo, ele vai lá na Fred Fazbear Pizza abandonada, pega os animatrônicos que estavam presos lá e derrete eles, fazendo com que os remanescentes dentro deles se transformem para o estado líquido, já que o remanescente normal é no estado gasoso, né? Ele pega esses remanescentes e injeta nos Phantasms, fazendo com que eles fiquem possuídos também. Para que ele conseguisse extrair os remanescentes dos robôs, ele criou uma máquina chamada Scoop, traduzindo colher. Essa máquina Scoop tinha capacidade de derreter a armadura quando chegasse perto e retirar o remanescente de dentro do robô. E isso ele fez com todos os animatrônicos que estavam lá na Fred Fazbear Pizza. Ou seja, ele derreteu todos os Toy e todos os Witherits para que os Phantasms pudessem ganhar vida. Vale lembrar, gente, que William não simplesmente arrastou os animatrônicos para Afton Robotics. Ele deu um jeito de quebrar os robôs e pegar só uma partezinha deles, para levar para a empresa dele e extrair os remanescentes. E deu super certo. Mas mal sabia ele que, ao quebrar os animatrônicos, as almas das crianças iriam conseguir fugir um tempinho depois.